Olá, hoje estamos de volta com Provérbios 18. Título: Conselhos Diversos, é continuação. Conselhos Diversos vai longe, viu? São precisamente o 18 e o 19 ali só de conselhos, e iremos abordar alguns desses conselhos aqui para enriquecer em nossa vida. Vamos lá? Vamos lá, gente. Versículo 10 de Provérbios 18, conselhos diversos. Vamos lá. Torre fortificada é o nome do Senhor. A ela corre o justo e fica seguro. Interessante. Eu aprendi com o Thiago Brunet de ler a Bíblia e imaginar o que acontece. Então eu imagino aquela torre, sabe, de um castelo que é inacessível, que vem embaixo aquela ponte. Já vem um monte de imaginação na minha cabeça, muito fértil. Mas eu imagino uma fortaleza, tá? Uma fortaleza que, se você acessar essa fortaleza, você vai estar seguro. Então eu visualizo dessa forma, uma torre na qual, se eu adentrar nela, eu estou segura e nada vai me atingir. E para você, o que que você interpreta desse versículo? Realmente o Senhor é uma torre fortificada para você? Fala depois para mim, viu? Prosseguindo, no 12, versículo 12. Antes da queda, a pessoa se exalta. Antes de ser glorificada, se humilha. Essa é aquela máxima, né? Da humilhação, da exaltação, preceder a queda. Ou seja, a gente tem que tentar ter um coração muito humilde. Muito, muito humilde para tudo na vida da gente. Porque a humildade realmente ela tem lugar em qualquer mesa. E às vezes você pode até passar querendo ser humilde e passar uma impressão de que você é fraco. Mas não liga não, gente. Realmente a verdadeira força da gente tá em querer a paz. E a nossa paz tem que valer muito pra gente não deixar que ninguém negocie, que não tem valor. Então, às vezes é melhor passar de bobo, de boba, do que ficar brigando, remoendo as coisas, sabe? Porque o que eu mais vejo no mundo é as pessoas quererem ter razão. Eu quero ter razão, eu quero, é meu direito. Eu, atualmente, eu estou advogada e vejo muitas pessoas querendo ajuizar processo pelo que ela acha, sabe? Pelo um achismo, assim, de querer estar certo, de querer ter a razão, se exaltar, sabe? E às vezes um advogado ou uma advogada que compra essa situação, às vezes só para fechar um contrato, vai perder, vai perder, porque muitos dos casos, infelizmente, viu? Eu tô até desabafando aqui hoje com vocês. Infelizmente, o judiciário não se presta a ficar com birra com ninguém. É resolução pacífica de conflitos a determinante central hoje. Então, não adianta você querer, às vezes, para a justiça para querer ter sua razão. Se você foi alvo de alguma injustiça, realmente você tem que procurar o judiciário, né? Porque ele está ali para pacificar o conflito. Mas se é uma coisa da sua cabeça, gente, põe a mão no coração, põe a mão na consciência. Nossa vida é muito curta para a gente ficar se desgastando por coisa que não vale a pena. Então não se exalte, não. Prefira a sua paz. Olha, e isso você está ouvindo de uma pessoa que, por formação, é advogada, e a tendência é o quê? É litigar, mas eu sou uma advogada que realmente eu não gosto de processo, eu gosto de resolver problemas, resolver conflitos. E a resolução de conflitos muitas das vezes não é no judiciário. Voltando aqui a esse adendo, tá? É só uma exemplificação, que nem sempre você vai resolver suas coisas na briga, na imposição. Tá? E quando você tenta isso, muitas das vezes você vai se dar muito mal, vai gastar dinheiro, tempo, estresse. Então, pensa bem se vale a pena, se é melhor deixar isso para lá, se a sua paz realmente vale tão pouco para você ficar se desgastando com essa situação, tá? Porque muitas das vezes é só desgaste mesmo. E a humilhação é a perda, né? Perda depois de muito tempo de viver nessa situação aí por tempos e tempos, com um desfecho que estava na cara já, né? Então, vamos pensar direitinho aí, se não vale mais a pena ceder um pouco e baixar um pouco o ego. Esse 13 aqui, ó, esse 13 é pra mim. É pra mim, hoje eu tô terrível, mas vamos lá, é pra mim.
Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Era pra mim, melhor dizendo. Sinceramente, gente, quantas vezes as pessoas iam falar uma coisa pra mim, mas eu já puxava para trazer a resposta, sabe? Porque eu já estava identificando o que aquela pessoa falava. Meu Deus, que vergonha. Já fui muito dessa forma. Hoje em dia, graças a Deus, que olha, o Espírito Santo consegue fazer milagres. Graças a Deus, hoje eu consigo respirar, deixar a pessoa falar tudo que ela precisa falar. Às vezes eu levanto a mãozinha assim, quando eu quero falar alguma coisa, não vou mais me intrometendo que nem uma metralhadora, sabe? Porque realmente é uma tolice não ouvir a pessoa, ficar passando esse tipo de vergonha. Então, graças a Deus que Deus tem trabalhado em mim. E eu espero, gente, de coração, que em vocês também, se você faz isso, pensa bem. Se põe no lugar da outra pessoa. Porque eu comecei a me pôr no lugar das outras pessoas. Se eu gostaria que a pessoa me atropelasse dessa forma, sabe? E a minha resposta foi negativa. E também depois de ler a palavra de Deus, essa orientação a quem responde antes de ouvir mostra que é tolo. Então, eu não quero ser tola. Então, e passar vergonha muito menos. Então, orientação divina ali na veia, aplicação para mim também, viu? Muita. 14 ainda do Provérbios 18, tá, gente? O Espírito é que sustenta a pessoa na enfermidade. Como isso é verdade? E olha, hoje mesmo eu estou extremamente cansada. É uma segunda-feira e eu estou já muito cansada, com enxaqueca, mas eu tô aqui e eu tô pedindo a Deus para Deus me dar força para me aguentar, porque ainda tenho muitas coisas para fazer até o final do dia. E eu tenho certeza que essa palavra aqui veio para mim. O Espírito é que sustenta a pessoa na enfermidade. Não que eu esteja doente de cama, não é isso, mas para quem não tem o costume de ficar doente, qualquer enxaqueca é uma enfermidade, porque você, quando é doente, você que não é doente, gente, tem que agradecer muito a Deus. Eu agradeço muito a Deus pela minha saúde, pela saúde do meu filho, porque o que a gente vê às vezes de pessoas em camas de hospitais, e não tem nem o que falar. Mas realmente, a pessoa que tem algum tipo de doença, alguma coisa assim grave, entregue para Deus. Entregue para Deus, que Deus vai te iluminar, vai te criar, vai te cuidar. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida de nada, nada que você colocar na mão de Deus, viu? Seja com dor de cabeça, seja uma dor muito mais séria do que essa minha, que é nada, frente a muitas pessoas. Mas eu só quis compartilhar porque eu já entreguei. Já entreguei e tô aqui falando com vocês que a palavra de Deus é forte e ela sustenta qualquer coisa. Muito menos a enfermidade, né? Quanto menos a enfermidade. Mas é isso. Finalizando aqui, ó, para não ficar muito longo, já vai ficar muito longo esse vídeo, mas vou ler o 21. Morte e vida estão no poder da língua. Quem sabe usá-la comerá dos seus frutos. Mais uma vez, gente, a palavra de Deus, não sei se você percebeu, mas ela sempre repete coisas assim, e essas coisas que ela repete, o poder da palavra, as palavras têm poder, muito cuidado, vigia o que você fala. E de novo aqui, ó, as palavras te alimentarão, o poder da tua língua te alimentará. E você colherá os seus frutos, os frutos da língua. Meu Deus, quando fala muitas coisas assim repetidas, a gente tem que dar muita ênfase, gente. Voltando, as palavras têm poder. Muito cuidado com o que você fala. E quando você fala, não é só o verbal, tá? É o que você pensa também. Compreenda dessa forma. Seus pensamentos, quando eles vierem, aqueles pensamentos intrusivos, uma coisa horrível às vezes. Nossa, eu tenho muito pensamento intrusivo. E eu repreendo, na mesma hora, tá repreendido em nome do Senhor. Tá? Isso não é de Deus, isso veio para me perturbar. Começo a repreender, não às vezes até falando. Dependendo do local onde eu esteja, eu repreendo mesmo em voz audível, sabe? Não fico só mentalizando, porque tem muita coisa ruim que passa na mente da gente. E a nossa mente, como diz Augusto Cury, o professor Augusto Cury, é a nossa mente. E ela mente muito. Muitas das vezes é coisa da mente da gente. Então, se a gente não repreende, a gente acaba absorvendo aquelas coisas.
E muito cuidado, gente. Vigia sempre você. Vigia seus pensamentos, vigia sua mente. Não deixa que nada de ruim contamine o seu coração. Nenhuma semente maligna seja plantada no seu coração. Vigia mesmo, viu? E depois a gente volta com Provérbios 19. Muita coisa. E espero de coração. Faço de novo o pedido. Vai lá ler. Lê 18. São poucos versículos, gente. São mais precisamente, 24. Riqueza pura. Eu que só abordei alguns. E falei mais do que devia também. Então, por favor, vai lá na sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, digita Provérbios 18 e lê com atenção, viu? Só vai te enriquecer. Até mais. Tchau, tchau.